Em um tempo não muito distante, a Terra se tornou um lugar perfeito, sem brigas e com a natureza recuperada. Isso aconteceu porque uns seres de outro planeta, chamados de almas, tomaram conta das pessoas. Eles são como pequenos bichinhos que entram nos corpos das pessoas e fazem elas sumirem. As almas ainda podem ver as lembranças das pessoas e dá para saber quem é uma alma porque elas têm uns círculos prateados nos olhos. Algumas pessoas ainda não foram pegas pelas almas e se escondem para continuar vivendo. Uma dessas pessoas é a Melanie, que estava tentando se esconder num hotel. Mas uns grupos de almas que são tipo policiais, chamados de buscadores, acharam ela. Melanie conseguiu bater em alguns deles e correu para o andar de cima, onde ela pulou pela janela e se machucou muito quando caiu no chão. Os buscadores pegaram ela e levaram para o hospital, e lá curaram todos os machucados dela com um spray mágico dos alienígenas. Depois, eles pegaram uma alma de uma caixinha e colocaram dentro dela. Quando ela acordou, seus olhos tinham mudado e a alma dentro dela disse que se chamava Peregrina. Ei! O que você faria se fosse um dos únicos sobreviventes em um mundo dominado por aliens? O filme que vou fazer o resumo chama The Host, em português, A Hospedeira. É um filme que mistura ação, aventura, drama, romance, ficção científica e suspense. É um filme bem legal e o final fiquei surpreso. É por isso te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para receber os melhores resumos. Nas horas seguintes, deixaram Peregrina descansar e se acostumar com o corpo novo, mas ela descobriu que tinha uma voz na cabeça. Parece que Melanie não queria ir embora e estava lutando contra Peregrina. Mais tarde, uma buscadora loira chamou Peregrina para conversar e pediu que ela olhasse as lembranças de Melanie para descobrir onde as pessoas que não eram almas estavam escondidas. Peregrina fez isso e começou a contar o passado de Melanie. Um dia, enquanto ela nadava com o irmão Jamie, os buscadores chegaram. Os irmãos ficaram escondidos embaixo de um pier, enquanto na casa o pai deles se matou para não virar uma alma. Melanie tentou fazer Peregrina parar de falar, mas ela não conseguiu. Naquela noite, Peregrina sonhou com as lembranças de Melanie. Melanie estava entrando numa casa para pegar comida, quando de repente um cara chamado Jared atacou ela, achando que ela era uma alma. Logo ele viu que ela era uma pessoa normal como ele e beijou ela de tão feliz. Mas Melanie empurrou ele e saiu correndo. Jared foi atrás dela e depois de mostrar que era gente mesmo, pediu para eles ficarem juntos. Quando Peregrina acordou, ela não conseguia esquecer como o beijo tinha sido. Então ela desenhou Jared até que Melanie fez ela largar o lápis. No dia seguinte, a loira achou o desenho e brigou com Peregrina por isso antes de pedir mais informações. Peregrina contou que Melanie e Jamie começaram a morar com Jared no mato. Melanie e Jared ficaram mais próximos e acabaram ficando juntos. Sentir o amor deles deixou Peregrina muito confusa, e a loira teve que lembrar ela que os desejos das pessoas também são errados. A história continuou mostrando que um dia Jared viu os buscadores chegando, então eles tiveram que fugir, esperando achar outras pessoas escondidas. Durante a viagem, eles pararam para descansar num hotel, onde os buscadores acharam Melanie. Ela estava distraindo eles para que os outros pudessem fugir. Depois disso, Peregrina disse que não conseguia ver mais lembranças e a loira saiu, mas tinha uma paisagem na cabeça dela que ela logo desenhou. Melanie convenceu ela a rasgar o papel em pedacinhos porque mostrar aquele lugar para os buscadores ia colocar as pessoas que ela amava em perigo. Nos dias seguintes, a loira continuou perguntando coisas para Peregrina, que não falou mais nada porque agora que ela tinha sentido o amor de Melanie, queria proteger ele. Uma tarde, a loira falou para Peregrina que tinham visto Jared e que os buscadores iam achar ele logo. Peregrina ficou desesperada e tentou bater nela, mas a loira rapidamente segurou ela e fez ela dormir com o spray. Mais tarde, no lugar onde eles ficavam, a loira e o médico decidiram que Melanie não estava deixando Peregrina mandar e falaram que iam colocar ela num corpo mais fácil de controlar. A loira planejava entrar no corpo de Melanie só para ver as lembranças dela e depois sair. Deixaram Peregrina descansar durante a noite, já que iam fazer isso de manhã, e Melanie convenceu ela a fugir. Ela ensinou como travar a porta com uma cadeira e fez ela pular da varanda, caindo na piscina. Um buscador tentou parar Peregrina, mas Melanie fez ela virar o spray para fazer ele dormir. Então Melanie quis roubar um carro, mas Peregrina sabia que podia só pedir dizendo que era uma emergência.
Um motorista deu o carro sem pensar duas vezes porque esses alienígenas geralmente não fazem coisas erradas e confiam muito uns nos outros. No prédio, a loira e o médico bateram na porta e finalmente derrubaram ela, mas já era tarde demais. Eles procuraram no quarto e nas roupas de Peregrina acharam os pedacinhos do desenho. Durante a viagem, Melanie continuou mostrando lembranças dela com Jamie para distrair Peregrina e fazer as mãos dirigirem o carro na direção de onde as pessoas estavam escondidas. Quando Peregrina percebeu isso, as duas garotas começaram a brigar pelo volante e fizeram o carro sair da estrada. Sem outra opção, Peregrina deixou Melanie guiar ela pelo deserto, fazendo questão de pisar em pedras para não deixar marcas. No lugar dos buscadores, a loira juntou o desenho e achou o lugar num mapa no computador. Ela saiu correndo no carro dela e chegou no lugar com o carro batido, mas não tinha rastros para ela seguir. Ela chamou mais gente e mandou eles procurarem na área. Enquanto isso, Peregrina continuou andando pelo deserto com só uma garrafinha de água do carro. No final, o sol queimou tanto que ela desmaiou embaixo de uma árvore. Lá ela foi achada por Jeb, o chefe das pessoas escondidas. Enquanto ele dava água para ela, Peregrina falou: "Você achou a gente." E o jeito que ela falou chamou a atenção de Jeb. Nessa hora, mais gente chegou, mas eles não ficaram felizes. Meg deu um tapa nela, enquanto Ian e Kyle queriam matar ela por ser um parasita. Mas Jeb não deixou eles chegarem perto com a arma dele e tampou os olhos de Peregrina para levar ela com eles. O grupo entrou numa caverna secreta nas montanhas, onde as pessoas estavam escondidas o tempo todo. As pessoas que Melanie amava estavam lá, mas Jared logo bateu nela. Meg falou que Melanie devia ser cuidada pelo médico deles como os outros parasitas, mas Jamie, todo assustado, não concordou. Peregrina ganhou um quarto e Jamie ficou espiando ela por um buraco no teto. Melanie pediu para Peregrina não contar para ninguém sobre a voz dela, porque eles iam achar que ela estava mentindo. Jared ficou vigiando o quarto dela, sabendo que os outros rapazes iam querer matar ela. Quando eles vieram, Jared começou a brigar com Kyle, e Peregrina saiu correndo para defender ele, mas eles não ligaram para ela e continuaram brigando. Ian aproveitou a chance para agarrar Peregrina e começar a enforcar ela, mas nessa hora, Jeb apareceu e deu um tiro pro alto, fazendo todo mundo parar. Ele falou que o corredor pro quarto de Peregrina agora estava proibido e ameaçou atirar em qualquer um que tentasse de novo. Antes de ir embora, Jared pediu para Jeb não deixar Jamie chegar perto dela. Um tempo depois, Ian, Jared e Kyle viram que os buscadores estavam na área. No final, o grupo desistiu porque não tinha pistas para seguir, mas a loira não quis ir embora com os outros. Voltando para Peregrina, ela finalmente viu Jamie espiando ela e explicou que entrou no corpo de Melanie enquanto Jeb ouvia escondido. Nessa hora, os rapazes voltaram e Jared lembrou Jamie para ficar longe de Peregrina porque ela era ruim. Mas Ian estava começando a ter dúvidas, porque as almas geralmente não defendem os outros. No deserto, a loira recebeu uma ligação falando que o grupo de busca estava voltando porque tinham visto pessoas na área. De manhã, Jeb falou para Peregrina que ia chamar ela de Wanda para ficar mais curto e levou ela num rio debaixo da terra para ela poder se lavar. Depois ele levou ela para a plantação de trigo deles, que eles mantêm viva graças a uns espelhos num buraco no teto que fazem a luz do sol chegar lá. Ao mesmo tempo, os buscadores começaram a procurar na área com helicópteros. Logo, Jeb ouviu os helicópteros e mandou todo mundo fechar os espelhos para que não fossem vistos, tirando o reflexo bem na hora. Depois que os helicópteros foram embora, Jeb deu a arma dele para Jamie, para ele se sentir seguro enquanto passava um tempo com Peregrina, sem falar para ele que tinha guardado as balas. Jamie levou Peregrina para ver uma caverna cheia de vagalumes, e Melanie decidiu que eles deviam contar a verdade. Peregrina explicou que Melanie ainda estava viva dentro dela, e Jamie, todo aliviado, abraçou ela. Enquanto isso, um grupo de pessoas saiu em caminhões para procurar comida e coisas. Eles foram num supermercado e quando estavam carregando os caminhões, um buscador achou eles. Jared rapidinho nocauteou ele e colocou no caminhão antes de irem embora. Na manhã seguinte, Peregrina foi convidada para colher o trigo. Enquanto ela trabalhava, ela ficava trocando olhares com Ian. Meg não quis dar água para ela e Ian dividiu a dele. Peregrina gostou da atenção, mesmo Melanie lembrando ela que ele tinha tentado matar ela.
De repente, o barulho dos helicópteros voltando assustou Jamie e fez ele se machucar com a foice. Todo mundo correu para fechar os espelhos de novo e não serem descobertos. Os helicópteros voaram para longe e viram um dos caminhões na estrada andando mais rápido do que podia. Os caras naquele caminhão começaram a atirar e espantaram o helicóptero, mas logo os buscadores em carros começaram a perseguir eles. Logo eles ficaram cercados sem jeito de escapar. Então os caras decidiram bater o caminhão para não serem pegos. No outro caminhão, Jared e Kyle ficaram muito tristes de ver os amigos morrendo, mas tiveram que fingir ser almas e continuar. A buscadora loira viu que eles hesitaram e falou pro grupo dela. Logo um carro buscador começou a perseguir eles também, e Kyle começou a atirar sem acertar. Jared parou o caminhão embaixo de uma ponte e fez o carro bater nela. Então ele e Kyle tentaram pegar o motorista, mas nessa hora a loira chegou e começou a atirar neles. Os caras logo fugiram no caminhão e a loira, sem querer, atirou no motorista buscador, matando ele. Os outros buscadores brigaram com ela, falando que ela estava perdendo o controle e precisava parar essa perseguição sem sentido. Nas cavernas, Peregrina contou histórias sobre o povo dela. Eles tomaram conta de 12 planetas com vida inteligente e jura que sempre viveram em paz com outras espécies. Ela também falou que tem mais de 1000 anos. Nessa hora, Jared e Kyle voltaram e ficaram muito bravos de ver Peregrina sentada na mesa como se fosse igual a eles. Jeb não deixou eles atirarem e Ian explicou que ela não era perigosa, mas ninguém ouviu ele. Jamie entrou no meio e finalmente contou que Melanie ainda estava viva lá dentro, mas Jared não quis acreditar e foi embora. Ian falou que Peregrina podia ficar no quarto dele para ficar segura. Naquela noite, Jared sonhou com os momentos íntimos com Melanie e decidiu falar com ela, mas continuou falando, isso em vez de ela. Ian concordou em deixar eles sozinhos um pouco, e Jared beijou Peregrina, fazendo Melanie ficar desesperada e forçar Peregrina a empurrar ele como da primeira vez. Jared ficou todo empolgado, porque viu isso como prova de que Melanie ainda estava lá dentro, e falou que amava ela. Apavorada, Peregrina fugiu para se esconder perto do rio. Nessa hora, Kyle veio procurar ela. Então ela se escondeu debaixo d'água. Ela esperou ele sair e tentou escapar por outro túnel, mas ele estava esperando ela e logo atacou ela. Depois de muita briga, ele tentou empurrar ela para a cachoeira, mas Peregrina conseguiu dar um soco nele e fazer ele cair. Melanie queria deixar ele morrer, mas Peregrina segurou a mão dele para ele não se afogar. Logo Ian e Jared chegaram e ajudaram a tirar ele da água. Depois disso, o médico examinou os dois e Jeb pediu uma explicação. Peregrina falou que foi um acidente e Ian não acreditou nela, mas como não tinham provas de um ataque, Kyle podia ficar por enquanto. Então, Jared falou para Ian ficar longe de Peregrina e saiu com Kyle para procurar mais comida e coisas. Mais tarde, Ian levou Peregrina para fora da caverna para aproveitar a luz do sol e falou que gostava dela. Peregrina falou que também gostava dele e Ian tentou beijar ela. Mas Peregrina não deixou por causa dos protestos de Melanie. Ian beijou ela mesmo assim, e Peregrina pediu um tempo para pensar. Enquanto isso, no lugar dos buscadores, a loira continuou olhando os vídeos da área e viu sua mão tremendo. Ela não quis admitir que estava perdendo o controle enquanto ouvia uma voz na cabeça dela. Um tempo depois, Peregrina viu que o machucado de Jamie não estava sendo bem cuidado. Ela correu para brigar com o médico e ficou horrorizada quando descobriu que os buscadores capturados eram trazidos para lá, para que o médico pudesse tirar os parasitas, o que matava eles. Depois de chamar o grupo de monstros, ela foi para o quarto dela chorar. Dias se passaram com Peregrina, se recusando a sair do quarto ou comer. No final, Jeb veio ver como ela estava e falou que ela não podia esperar que as pessoas desistissem. Peregrina queria ir embora. Então, para fazer ela ficar, Jeb prometeu não trazer mais reféns. Ele também falou para ela que Jamie estava muito doente, porque o machucado dele estava infeccionado. Preocupada, Peregrina correu para ver Jamie enquanto tentava falar com Melanie, mas a voz não estava mais respondendo. Ela mentiu para Jamie e falou que Melanie estava bem, mas depois ela correu para ver Ian e pediu que ele beijasse ela. Nada nela tentou parar o beijo, o que mostrou que Melanie tinha ido embora. Mas Ian não quis acreditar e pediu para Jared beijar Peregrina. Isso fez Melanie reagir e fazer Peregrina morder Jared para parar o beijo.
Quando ouviu sobre Jamie, Melanie concordou que eles deviam fazer alguma coisa e Peregrina convenceu Jared a levar ela para a cidade. Na frente do hospital, a faca de Jared fez alguns cortes em Peregrina que ela usou para conseguir uma consulta com um médico. O spray avançado curou na hora todos os machucados, e enquanto o médico estava distraído, Peregrina roubou vários frascos de spray na bolsa dela. Na saída, ela viu uma caixinha de alma e pegou também. Perto dali, uma moto misteriosa se preparou para seguir eles. Os dois conseguiram voltar para as cavernas, e os sprays curaram Jamie na hora, que se sentiu melhor rapidinho. Agora o grupo confiava mais em Peregrina e levou ela para a próxima busca por comida, porque ela podia pegar tudo de forma legal por causa dos olhos dela. Pouco depois, quando eles voltaram para a caverna, ficaram chocados ao ver o guarda morto no chão. Nessa hora, a loira apareceu porque ela era a pessoa na moto. Ela se preparou para atirar neles, mas Jeb apareceu e atirou nela primeiro. A loira foi levada para a caverna e curada com um spray, o que deixou ela muito confusa. Peregrina fez algumas perguntas e percebeu que os outros buscadores não sabiam para onde ela tinha ido, então eles deviam estar seguros. Depois de pensar muito, Peregrina falou com o médico e disse que podia ensinar ele a tirar parasitas sem matar eles se ele prometesse não matar mais, e ele concordou. Depois disso, a loira foi sedada e o médico fez um corte, que Peregrina usou para ensinar as pessoas como tirar cuidadosamente o alienígena, convencendo ele a sair. O pequeno alienígena foi colocado dentro da caixinha que ela roubou, e a loira acordou como humana de novo, falando que seu nome original era Lacey. Como Melanie, Lacey também estava presa dentro da própria cabeça, e isso fez com que a loira perseguisse Peregrina para impedir que mais hospedeiros ficassem como ela. Algumas horas depois, o grupo foi para a cidade e Peregrina usou o sistema de laser, pelo qual as caixinhas chegavam à Terra para mandar o parasita loira de volta para o espaço. Quando voltaram para as cavernas, Peregrina pediu para o médico tirar ela do corpo de Melanie e deixar ela morrer. Todo mundo discordou da ideia, já que podiam salvar o parasita também. Mas Peregrina não quis ouvir. Ian foi atrás dela e falou que amava ela. Então, Peregrina finalmente deu um beijo de despedida nele. Um tempo depois, Peregrina acordou e ficou muito surpresa de ver Melanie na frente dela. O grupo trouxe um espelho e explicou que deram para ela o corpo de uma garota que tinha morte cerebral. Então, em vez de tirar uma vida, ela estava na verdade ajudando essa pessoa a viver. Agora Peregrina podia começar uma vida nova com Ian com seu novo nome humano Wanda, enquanto Melanie voltava para Jared. Alguns meses depois, os dois casais estavam na cidade e foram parados por um buscador. Ele logo tirou os óculos escuros de todo mundo para descobrir que eram humanos e viu os olhos alienígenas de Wanda, perguntando se ela era prisioneira. Os outros queriam que ela mentisse para se salvar, mas Wanda falou que era amiga dos humanos. Isso fez o buscador sorrir. Acontece que ele também estava trabalhando com um grupo de humanos que tinha procurado outros sobreviventes, e eles convidaram os casais para se juntarem a eles. E assim, o filme acaba. Qual a nota você dá para esse filme? E não esqueça de ativar o sininho para ser avisado de novos resumos.